Convido os irmãos a abrir sua Bíblia em Salmo 126. Salmo 126 diz assim a palavra de Deus: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos com quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações dizia: Quão grandes coisas fez o Senhor, quão grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo se farão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Vamos orar mais uma vez? Senhor, digno és, Pai, de honra, de glória, de louvor, de adoração, de ser adorado, exaltado, engrandecido, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Salvador. O Senhor é aquele que nos resgatou do império das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz, Senhor. Foi a tua obra na cruz do Calvário, Senhor, que nos dá a oportunidade de estarmos aqui ouvindo da tua palavra, adorando o teu nome. Pai, nós pedimos, Senhor, nessa noite, que o Senhor fale conosco mais uma vez, através da tua palavra, Senhor. Senhor, que o Senhor use a minha vida, que eu não fale nada de mim mesmo, porque de mim mesmo eu não tenho nada, Senhor, mas a tua palavra é viva, Senhor. Então fala conosco, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós, meu Pai. A tua palavra que é maravilhosa, que direciona o teu povo, que restaura, que aviva, que salva. Faz essa noite, Pai, mais uma vez. É o meu clamor, Senhor, é a oração do teu povo, Pai. Em nome de Jesus é que nós pedimos, Senhor. Amém. Irmãos, esse Salmo 126 é um salmo chamado um salmo de romagem, ou cântico de romagem. É um dos 15 salmos que foram compostos, que foram escritos para o povo de Deus, que estava peregrino, que estava distante de Jerusalém. E esses salmos foram escritos para quando o povo ia para Jerusalém adorar a Deus, e no caminho eles iam cantando esses salmos, e eles iam adorando a Deus com esses salmos. Por isso, salmo de romagem, salmo de peregrinação, salmo do povo de Deus, quando ia adorar a Deus em Jerusalém. E esse salmo é o chamado salmo de exílio, foi um salmo que foi escrito pós-exílio, depois da escravidão do povo de Deus na Babilônia. O povo de Deus, ele foi escravizado, ele foi feito cativo pelo povo babilônico, e esse salmo ele foi escrito depois que o povo de Deus foi liberto, né, da Babilônia. É chamado salmo de retorno, salmo de restauração do povo de Deus. O povo de Deus ficou 70 anos escravo na Babilônia, por causa da sua desobediência a Deus. Deus entregou o seu povo ao império babilônico para punir esse povo que era desobediente, para trazer de volta para ele. Lá nessa escravidão, o povo de Deus, o império babilônico tirou do povo de Deus o seu cântico, a sua adoração, os seus cultos a Deus. Tamanho foi
a escravidão que esse povo sofreu. O interessante é que no Salmo 125, o salmo ante a esse Salmo 126, o salmista fala que o cetro da injustiça não ficaria por muito tempo contra o justo. É isso que esse Salmo 126 nos mostra, que não foi por muito tempo, apesar de ser 70 anos, mas Deus libertou o seu povo. Deus tirou da mão da Babilônia o povo que era escravizado, e não foi por muito tempo, apesar de nós olharmos 70 anos, é muito tempo. Mas Deus, ele restaurou Israel. Deus, ele restaurou o seu povo. Foi nas mãos de Deus que o povo de Deus foi liberto e Deus restaurou o povo. O autor desse salmo, ele nos mostra o que Deus fez através desse povo e nos mostra também a oração do salmista pedindo de novo: restaura, Senhor, faz mais uma vez. E esse salmo ele é dividido em três divisões: passado, presente e futuro. No versículo 1 ao 3, o salmista fala do passado, daquilo que aconteceu quando o povo de Deus estava exilado, estava escravizado. No versículo 4 é o futuro, ele pede restauração: restaura, Senhor. E no versículo 5 e 6, ele fala do presente. Ele fala: ceifarão o que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Ele está de olho no futuro, pedindo que com fé o povo de Deus peça restauração. Versículo 1 ele fala: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. O que o salmista está falando? Ele está lembrando do tempo que o povo de Deus estava cativo na Babilônia. Então ele está lembrando quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, quando Deus tirou aquele povo que estava cativo. E a restauração foi nas mãos do Senhor. A restauração do povo de Israel, a restauração do povo de Deus, foi obra de Deus, foi obra do Senhor. E ele fala que Deus libertou o povo com as mãos fortes, tirou da Babilônia e trouxe de volta para Jerusalém, para que o povo pudesse adorar mais uma vez a Deus, para que o povo pudesse adorar o Senhor. E como eu falei, foi Deus quem entregou o seu povo, que estava rebelde, nas mãos do Império Babilônico, e foi Deus que tirou. Mas antes de Deus fazer isso, ele profetizou através do profeta Jeremias tudo isso iria acontecer. Abra, por favor, em Jeremias, capítulo 25. Versículo 11. Jeremias, capítulo 25, versículo 11 e 12. Jeremias 25, 11, diz assim: toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que, quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e desta nação, diz o Senhor, como também da terra dos caldeus, farei deles ruína perpétua. Foi Deus que entregou o seu povo nas mãos dos caldeus, dos babilônicos, e foi Deus que tirou
com mãos fortes. O autor da história do povo de Deus é o próprio Deus. O autor da história de Judá, dos judeus, é Deus. Foi Ele quem tirou do cativeiro, da escravidão. Irmãos, quem é o autor da sua história? Foi quem que te libertou da escravidão do pecado. Quem te livrou do pecado, da condenação, foi Deus. A semelhança, a história é igual. Quando o povo de Deus estava cativo na Babilônia, foi Deus que tirou. Quando nós estávamos cativos em nossos pecados, em nossos delitos, foi Ele que nos libertou. Foi Deus, irmãos. Ele é o autor da nossa história. Se nós estamos aqui, foi porque Deus nos libertou de nossos pecados, nossos delitos. É isso que em Efésios fala. Nós estávamos mortos em nossos delitos e nossos pecados, escravos nas mãos do nosso inimigo, nas mãos do príncipe desse mundo. Mas Deus nos amou de tal modo que Ele entregou o Seu Filho para nos libertar, para nos salvar. E hoje nós podemos adorar o nosso Deus. Quando o rei Nabucodonosor cercou a cidade de Jerusalém, aquela cidade passou fome. O desespero, a morte reinava naquela cidade. E aqueles que não foram mortos foram levados cativos para a Babilônia. Um dia, nós estávamos mortos, cativos, no reino desse mundo, no reino de Satanás, mas o Senhor nos libertou com mão forte. E o autor da nossa história é o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. O versículo 1 fala: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos com quem sonha. Quando o Senhor libertou aquele povo, e eles viram a obra que Deus fez na vida deles, eles puderam sonhar novamente, eles estavam libertos, eles não estavam mais escravos, e eles poderiam voltar a adorar a Deus mais uma vez. Eles não eram mais escravos e eles poderiam sonhar mais uma vez. Eles tinham a esperança daquele povo, porque aquele povo estava nas mãos do Deus vivo mais uma vez. E quando Deus nos libertou, quando nós fazemos lembrança da obra de Deus, quando nós lembramos da salvação, do dia que Deus nos salvou, nós olhamos para trás e podemos enxergar o que Deus fez em nossas vidas, onde nós estávamos presos a esse mundo, mas Deus nos libertou, e hoje nós podemos sonhar, hoje nós temos a esperança que foi cantada aqui, que um dia o Senhor voltará e buscará a sua igreja. Essa é a nossa esperança, nós podemos sonhar com isso, porque a esperança do povo de Deus está nas mãos do Senhor, naquilo que Ele falou que irá fazer, e Deus é fiel e Ele cumprirá a sua promessa. E nós podemos sonhar. No versículo 2 e 3, ele fala: então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor fez
por nós, por isso estamos alegres. Alegria, júbilo, regozijo, quando vemos a obra que Deus fez em nossas vidas, nós podemos se alegrar. Irmãos, nós deveríamos ser o povo mais alegre do mundo, porque nós estamos nas mãos de Deus. Deus nos libertou, Deus nos salvou. Nós podemos se regozijar e ver que a boa mão do Senhor está com o seu povo, com a sua igreja. Nós podemos se alegrar. É incomparável o que Deus fez em nossas vidas. E nós podemos, irmãos, testemunhar a obra de Deus. Olha que ele fala: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Nós podemos testemunhar o que Deus fez em nossas vidas. Não era apenas o povo de Deus que estava cativo na Babilônia, não era apenas os judeus, existiam outros povos, mas Deus, Ele libertou apenas o seu povo. Deus levantou o rei persa, o rei Ciro, e libertou aquele povo, o povo de Deus que estava cativo. Por isso eles poderiam estar alegres, porque apenas o povo de Deus foi liberto. E isso fazia com que eles testemunhassem quem era o Deus dele. Porque apenas o povo de Deus poderia testemunhar isso. E nós, irmãos, podemos testemunhar o que Deus fez em nossas vidas. Quando Deus nos libertou, nós somos testemunhas vivas da obra de Deus em nós. Quando Cristo salvou, quando Cristo fez uma obra na mulher adúltera e disse para ela: vá e não peques mais, ela seguiu a Jesus. Onde Jesus estava, junto com os discípulos, ela estava ali, testemunhando a obra que Deus tinha feito na vida dela. Quando Cristo salvou o apóstolo Paulo, que era perseguidor do Evangelho, perseguidor da igreja, Atos 9 fala que Paulo respirava ameaça contra a igreja, que Paulo estava junto quando o povo apedrejou Estevão. Paulo estava ali perseguindo a igreja e assolava a igreja. É isso que Atos fala, o que Paulo fazia. Mas quando Paulo teve um encontro com Cristo em Damasco, Deus mudou a vida dele e ele foi testemunha de Cristo onde ele pisava. Ele testemunhava a salvação de Deus na vida dele. Nós podemos ser assim, nós devemos ser assim, irmãos. Nós temos que ser testemunha da obra que Deus fez em nossas vidas, obra da salvação, da restauração. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e nós devemos ser testemunha de Cristo, testemunha da obra que Ele realizou em nossas vidas. Quão grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Nós somos testemunhas do que Deus fez por nós, irmãos. Quando Deus me chamou, alguns irmãos aqui conhecem esse testemunho meu, eu estava num bloco de carnaval. Eu estava bêbado, sozinho, já era casado, não estava com a Aline junto comigo, e eu estava ali naquela bagunça do carnaval, num bloco de carnaval,
E Deus me chamou ali, irmãos. Deus me chamou no bloco de carnaval, falou comigo ali. Eu não entendia nada o que Deus estava fazendo comigo. E eu estava parado, sem Deus falando comigo, e eu não sabia o que estava acontecendo. A Aline chegou, o que você está fazendo aí parado? Eu falei, não sei, vamos embora, nós fomos embora. E depois desse dia, eu não estava entendendo o que estava acontecendo, e eu não conseguia beber mais. Passaram alguns meses, e eu comecei a frequentar a igreja no Porto. No terceiro domingo que eu ia para a igreja, no domingo de manhã eu estava aborrecido, eu não sei porquê, e eu fui jogar futebol, e eu falei para o meu amigo, hoje nós vamos beber todas. Nós vamos sair do futebol, e no bar nós vamos beber todas. Acabou o futebol, nós sentamos na mesa, eu comecei a beber, e eu não consegui beber. E tentei de novo, não consegui beber, e eu fui embora, e meu amigo, você está indo para onde? Nós não íamos bebermos todas, eu não sei, eu fui embora. Chegando no dia, eu cheguei em casa, e um vizinho meu me chamou para cortar uma árvore. E à tarde nós ficamos cortando a árvore. Não, é rapidinho, me ajuda aqui rapidinho. Eu fiquei a tarde toda cortando a árvore. E eu fiquei muito cansado, assim, eu não vou para a igreja. Eu não vou para a igreja. Sentei no sofá, eu não consegui ficar no sofá. E eu fui para a igreja, a minha sogra tinha passado mal, a Aline não foi, a Aline já era convertida, e eu fui sozinho. E chegando lá, irmãos, Deus fez uma obra maravilhosa em minha vida, porque eu não consegui ficar sentado no banco, e quando a pregação acabou, eu fui ver, eu já estava na frente do púlpito. Eu não estava entendendo, mas eu sei que era uma obra grandiosa, que eu não poderia explicar, mas eu sabia que era Deus que estava na minha vida, transformando a minha vida, irmãos. E isso, irmãos, deve ser testemunho. O meu testemunho deve testemunhar a obra de Cristo, o testemunho de cada um aqui, aquilo que Ele fez em nossas vidas deve ser testemunho, assim como Deus, assim como Israel, como os judeus foram testemunhos da obra de Deus, na restauração de Deus. Irmão, só Deus pode restaurar um homem, uma vida. Só Deus pode restaurar. Se você olhar para aquilo que Deus fez em nós, só Deus pode restaurar os nossos caminhos. Só Deus podia fazer isso. E se passaram 18 anos, e eu olho para trás, a pergunta que a gente faz, por que Deus não fez isso antes? Porque é o entendimento que o Evangelho, que o Espírito Santo, que Cristo faz em nós. Senhor, por que o Senhor não fez isso antes? E nós, irmãos, por isso nós estamos alegres, por isso nós devemos ser testemunhas do amor de Deus em nossas vidas. No versículo 1, 2 e 3, ele fala do passado. No versículo 4, ele fala do presente. Restaura, Senhor, a nossa sorte, uma torrente do Negueb. O que ele está dizendo? Restaura de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. O Senhor restaurou quando nós estávamos exilados, quando nós estávamos escravos lá na Babilônia. Faz de novo, Senhor. E essa deve ser a nossa oração, irmãos. Esse deve ser o nosso clamor todos os dias. Senhor, restaura nossas vidas mais uma vez. Nós precisamos da restauração de Deus todos os dias. Faz de novo em nossas vidas. Faz de novo na igreja, Senhor. Irmãos, isso é um clamor, é uma oração de avivamento. Aviva, Senhor, o seu povo. Restaura, Senhor, como as torrentes do Negueb. Faz de novo, irmãos. É esse o clamor.
Restaura, Senhor, o teu povo. O que passava, irmãos, a história nos mostra que quando o povo voltou da Babilônia, o povo encontrou Jerusalém destruída, os portões queimados, os muros derrubados, a casa do Senhor estava destruída. Era um cenário de guerra, era um cenário de destruição. E diante daquela situação, o povo se prostrou, o povo desanimou. E existem situações em nossas vidas que nós se prostramos, que nós desanimamos, que nós nos entregamos. E nossa oração, assim como foi a oração do salmista, restaura, Senhor, de novo, faz mais uma vez. Às vezes a nossa vida espiritual está como Jerusalém, os muros caídos, os portões queimados, derrubados, a casa do Senhor, a casa de adoração, a casa de culto está destruída, e nós precisamos estar de pé em meio a essa adversidade, dificuldade, e clamar ao Senhor. Esses momentos não é momento de prostração, mas é momento de oração, de estar de joelhos clamando um avivamento, de estar de joelhos clamando ao Senhor: Senhor, restaura mais uma vez a nossa sorte. Restaura, Senhor. É um clamor de avivamento, é um clamor de restauração. O interessante é que ele fala: restaura, Senhor, na sua sorte, como as torrentes do Neguebe. O Neguebe era um deserto, um dos desertos mais áridos de Israel. Chovia muitas vezes, uma vez por ano. Um deserto sem água, sem vida, deserto com chão rachado, terras áridas. Mas quando o Senhor mandava chuva, quando Deus mandava a chuva, o deserto, aquele lugar se transformava. Aquele deserto, que era um deserto sem vida, transformava, e as águas transformavam aquele deserto com um manancial de águas vivas, e aquele deserto tinha vida, voltava a florescer. É a comparação do salmista, pedindo que o Senhor restaure a sorte de Jerusalém, de Judá, daquele povo. E esse deve ser o nosso clamor: restaura, Senhor, porque Cristo é a fonte da água viva. Cristo tem poder para restaurar nossas vidas, mesmo que nossas vidas estejam como esse deserto, rachado, seco, sem vida. Cristo tem poder para restaurar as nossas vidas. Cristo pode avivar a minha vida e a sua vida. Esse deve ser o nosso clamor, irmãos. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe, restaura nossas vidas, Senhor. Faz mais uma vez, Senhor. E o versículo 5 e 6 é o salmista olhando para o futuro. É um clamor para o futuro. É o salmista nos ensinando que nós devemos ter fé. Em nossa caminhada, o crente, ele caminha por fé.
Porque olha o que ele fala, versículo 5, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Qual é o cenário aqui, irmãos? É você caminhar em terra árida, e no meio ao deserto, caminhando, plantando, semeando em meio ao deserto, com fé que Deus irá mandar chuva, mesmo em meio ao deserto onde não há vida, Deus trará chuva, e essa chuva fará com essa semente brotará, mesmo em meio ao deserto. Irmão, tenha fé. Se os seus olhos não estão alcançando aquilo que Deus fará na sua vida, creia, mesmo se o deserto esteja árido, cave, caminhe, chorando, semeando, mas com fé, porque Deus tem poder de mudar o deserto, florescer, dar vida, em meio a qualquer dificuldade que nós possamos estar passando. Creia, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. É a palavra de Deus. Creia que Deus pode mudar o que você está vendo, o deserto que você está passando, o cenário que você está vendo não é favorável, mas Deus tem poder de mudar esse cenário. Deus tem poder de fazer a obra grandiosa em nossas vidas. Deus tem poder, irmãos, que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifará. Deus tem poder para fazer isso em nossa história. Eu não sei aquilo que cada um está passando. Todos nós passamos por adversidades, dificuldades, problemas, mas eu sei que Deus é poderoso para mudar a nossa história. Eu sei que Deus tem poder para fazer o que Ele fez com o seu povo que estava cativo na Babilônia e mudou a história mudou a história do seu povo. Deus usou o profeta Neemias para restaurar os muros da cidade. Deus mudou Esdras para mudar a adoração de Jerusalém, do seu povo. E Deus mudou outro rei persa, o rei Dário, para construir mais uma vez o templo de adoração a Deus. Deus é capaz de usar alguém do seu povo, alguém da igreja, para restaurar a sua vida, e Deus é capaz de usar alguém que não crer nele, alguém de lá de fora, para restaurar e mudar a sua vida. Deus é poderoso para fazer isso, porque Ele fez e Ele faz mais uma vez. Deus é poderoso para fazer essa grande obra em nossas vidas.